Olá, tudo bom? Fábio, para iniciar mais um módulo agora sobre argumentações falaciosas. Bem, você pode reparar que neste título temos duas palavras já que não são comumente usadas. Argumentações, que são defesas realizadas sobre um ponto de vista, sobre um tema, sobre uma tese, e falaciosas significa algo que é verossímil, porém é falso, não é verdadeiro. Bom, vamos dar uma lida então, a gente vai lendo e vai explicando pausadamente esse texto, que é um texto relativamente complicado, relativamente difícil. No aristotelismo, falácia é um raciocínio que simula uma verdade, devido a uma verossimilhança em relação ao tópico discutido. Ou seja, verossimilhança quer dizer que é bem parecido na realidade, é algo que faz bastante sentido, é algo bastante próximo à verdade e realidade. No entanto, tal raciocínio não corresponde à veracidade quando analisada de forma objetiva e lógica. Porém, é uma verdade que não é verdade. É uma verdade que possui ela é sutil. A diferença entre a realidade que ela afirma e a não realidade possui uma sutileza, um detalhe, uma observação que passa geralmente desapercebido. Não segue a lógica. Para Aristóteles, esse raciocínio sofismático pode ocorrer de forma involuntária ou intencional, revelando desonestidade e má-fé por parte do argumentador que utiliza. Como assim involuntária? Involuntária, as pessoas utilizam alguns argumentos para defender suas teses, seu ponto de vista, só que não percebem nelas, percebem que a argumentação dela está sem lógica, não está de acordo, não está dentro dos parâmetros, não está dentro de uma mesma segmentação de uma linha de raciocínio lógica para defender aquilo que ele quer defender. Isso é a forma involuntária. E a intencional é quando a pessoa se utiliza propositalmente dessa falta de lógica, desse argumento sofismático para introduzir, então, uma falácia. Um argumento que parece ter lógica, parece ter sentido, mas, na verdade, não tem. Quando produzimos um texto dissertativo argumentativo, que é o texto, no caso, de redação, né, como a gente encontra geralmente, tendemos a querer convencer o ouvinte, ou o leitor, com argumentos que, para nós, parecem lógicos devido ao conhecimento e à lógica que possuímos sobre o assunto ao desenvolver o argumento. Às vezes uma coisa tão lógica na nossa mente, é uma coisa tão enraizada, possuímos tanta certeza, há uma crença tão lógica, que a gente já tem tanta convicção, que quando a gente fala sobre ela, quando a gente debate e usa determinados argumentos para defender o nosso ponto de vista, a gente não consegue ver uma outra possibilidade senão a nossa. A gente acaba percebendo, caramba, não tem como não ser assim. Se você reparar, acontece isso. Por quê? Porque nós já temos um emaranhado na nossa mente de várias associações, de vários conhecimentos do nosso estilo de vida, na nossa história de vida, do que a gente acredita sobre várias circunstâncias, sobre o mundo, conhecimento de mundo, conhecimentos que nós temos sobre determinado conteúdo, determinada disciplina, que acaba não fazendo sentido pensar de outra forma. Para a gente, algo está totalmente lógico, bem construído, bem associado, mas essa associação também não quer dizer que ela é 100% verdadeira. Nessa tentativa, no intuito de encontrar estratégias de obter superioridade e credibilidade sobre argumentos contrários, acabamos nos desviando do ponto de vista principal, seja por não localizarmos um argumento ou embasamento fundamentado, seja pela tentativa de acumular pontos a nosso favor. Ou seja, a gente acaba sem perceber, às vezes, utilizando argumentos sofismáticos pela nossa ansiedade, pela nossa ânsia de querer embasar e argumentar aquilo que nós estamos defendendo. E acabamos, às vezes, trazendo pontos de vista que não pertencem àquela segmentação, àquela delimitação daquele assunto. E acabamos, às vezes, pegando coisas que não têm sentido, não têm coerência, não têm lógica com aquele assunto, com aquela tese específica, com aquele ponto discutido especificamente, e acabamos usando sem perceber. E também, às vezes, para contar ponto a nosso favor, né? Às vezes nós queremos, tem isso, tem aquilo outro, tem várias coisas que estão a meu favor. Só que não necessariamente essas várias coisas, elas vão servir como quantidade, como significativa, né? Como uma quantidade
acumulativa de pontos para defender aquela nossa opinião. Alguns tópicos, alguns pontos que são muito discutidos no dia a dia, né? O futebol, por exemplo, religião. Um exemplo de uma fala, de uma discussão entre duas pessoas sobre qual time que é o melhor. Meu time ou o seu time? Uma pessoa fala, meu time é melhor que o seu time. O time X é melhor que o time Y. Aí outra pessoa responde, como melhor? Se Y está mais bem classificado na tabela do campeonato cearense. Repara, ele pegou uma tabela de um campeonato regional. Então estamos falando de dois times de uma mesma região. Aí há contra-argumento. Mas no último confronto, X venceu Y. Ou seja, Y está no topo da tabela. Mas no último confronto, o X, que não está no topo, venceu Y. Ou seja, mesmo apesar de o X não estar acima de Y na tabela, ele venceu. Então, qual time que vai ser melhor? O que está mais bem colocado no campeonato ou o que vence um ao outro? E aí? Mas X está em primeiro lugar na Série B. Mas X está sem... Aí o defensor do Y utiliza. Mas seu time X está sem patrocinador? Mesmo em primeiro lugar na tabela da Série B, do Campeonato Brasileiro, agora já não é mais o Campeonato Regional, o time do Campeonato Cearense, que está em primeiro lugar no campeonato, na primeira divisão do Campeonato Cearense, ele não está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, está na segunda divisão. Mas lá no Campeonato Brasileiro da segunda divisão, ele está em primeiro lugar. Aí o Y contra-argumenta. Mas X, seu time, que está em primeiro lugar na Série B, está sem patrocinador. Sinal de que não há apostas em sua qualidade, ou seja, ninguém aposta nele, ninguém acredita nele. Mas X tem estádio e Y não tem. Aí o lado defensor do X fala, mas o meu time tem estádio, você não tem. O que tem a ver ter estádio com ser melhor? Não tem nada a ver. Mas Y tem uma torcida maior que a de X. Mesma coisa, o que interessa se um time tem torcida maior que o outro? O que faz uma torcida grande fazer o time ser melhor que o outro? Também não tem sentido. Mas a torcida de X é mais elitizada e educada. Mas se o time é da ralé, meu time não, meu time é elitizado. Novamente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Um time tem uma torcida mais elitizada do que isso fazer esse time ser melhor. Mas Y não tem mais títulos. Mesma coisa. O que tem a ver um time ter mais título que o outro em ele ser melhor que o determinado time naquele momento do tempo? Mas X tem mais vitórias sobre Y. Mas Y é mais antigo e possui mais tradição. Olha o ponto principal. Um time ser melhor que o outro. Repara que os argumentos trazidos para defender que um time é melhor que o outro qual que tem mais torcida, qual que é mais elitizado, qual que tem estádio, qual que tem mais título, qual que tem mais tradição, qual que venceu o outro no último confronto, qual que está no topo da tabela. Pergunta. Isso tudo são dados totalmente 100% confiáveis, comprobatórios de um time ser melhor que o outro? Não são. Ou seja, são argumentos falaciosos, argumentos que parecem fazer sentido, mas não fazem. E as pessoas não percebem, as pessoas começam a discutir futebol, discutir, da briga, da separação de amizade, e ninguém percebe que, na verdade, eles estavam falando de um assunto e defendendo com outros tópicos que não têm sentido nenhum com este assunto defendido e que nunca se vai chegar a um consenso baseado nesses argumentos para realmente um poder dizer, realmente, o seu time é melhor que o meu. Não tem como agora eu debater, como eu argumentar, o seu argumento prevalecer sobre o meu. Porque são todos argumentos que não pertencem ao tópico. Não fazem sentido para defender aquele assunto. Mas todos falam de futebol. Não tem problema todos falarem de futebol. Mas dentro do futebol, o ponto de um time ser melhor ao outro tem que ser defendido com algumas estatísticas, com alguns dados, com alguns critérios relacionados diretamente à qualidade dos times. E não a coisas que estão em segundo, terceiro e quarto plano, como tamanho de torcida, tradição, mais título. Ou seja, argumentos que não pertencem àquele ponto crucial que está sendo colocado em debate. Decorrem de ingenuidade, falta de discernimento crítico-lógico, ou seja, as pessoas começam a debater sobre isso e não percebem que não estão tendo lógica,
que não têm lógica, que não estão sendo pontuais, não estão colocando tudo dentro do mesmo padrão de análise. Ou a má intenção. Às vezes alguém utiliza sabendo que não tem nada a ver, mas vou falar isso só para poder ter um argumento, só para poder dizer que o meu time é superior em alguma coisa. Ou seja, meu time tem a torcida maior. Vou usar isso aí só para ele ver que, meu time, a minha defesa tem argumento. Só que o outro acaba não percebendo que esse argumento dele não tem nada a ver com o ponto principal, que é de qualidade entre os times. Deu para entender? Tranquilo? Segundo exemplo, preferência de comida. Uma pessoa fala, frutos do mar são a melhor comida que existe, é o melhor tipo de comida que existe. Aí outra pessoa responde, nada, é a pior. Como que você pode gostar? Frutos do mar é um tipo de carne que é uma carne suja, por exemplo, camarão, né, lagosta, mexilhão, que se alimentam do resto, né, de alimentos podres, animais mortos. Esses são chamados de porcos do mar, né? E às vezes a pessoa pode ficar com certo nojo, né, de se alimentar dos animais que se alimentam de restos de outros animais, como se fosse um urubu, por exemplo, comer carne de urubu. É um urubu marítimo, né, um urubu do mar. Aí a pessoa contra-argumenta. Como consegue não gostar? Desde que sejam bem feitos, não há problema nenhum em comê-los. E a outra ainda responde, mas só em saber do que se alimentam me dá ânsia. Ela já está presa na questão psicológica, né? Não no fato de o alimento estar sendo bem preparado, mas no fato psicológico de a pessoa imaginar que dentro daquele animal há restos mortos de outros animais. E aí dá uma certa ânsia em comer. Então, repara, um está falando uma questão objetiva de como se preparar o prato de uma maneira limpa, higiênica, segura. E outro está falando uma questão psicológica de como que eu vou comer um animal se eu sei que ele se alimenta de outros animais mortos. Então, são dois itens bem diferentes. Repara que aí o que está colocando em questão não é se uma comida é melhor que a outra, porque ser melhor uma que a outra entra a questão de paladar, questão de gosto. E questão de gosto, questão de paladar é relativa. Como se diz, né, gosto não se discute, cada um tem o seu. Sendo que dentro dessa questão, eu acho essa comida boa por causa disso. Eu acho essa comida ruim por causa disso. Misturou-se aqui uma questão de saúde, né, de um prato ser bem preparado, com uma questão psicológica de a pessoa imaginar o que ela está comendo na hora que ela está comendo. Então repara que não tem sentido discutir se uma comida é melhor que a outra, porque essa questão de gosto é relativa, cada um vai ter um argumento subjetivo com delimitações separadas, delimitações de higiene, delimitações de saúde, delimitações de paladar, de tipo de paladar que prefere, que prefere uma comida mais amarga, uma comida mais azeda, uma comida mais doce, uma comida mais salgada, com a questão psicológica ou questão até ideológica de ser uma pessoa vegana, vegetariana, uma pessoa tendenciosa mais a comer carnes. Então repare que isso tudo entram aí várias questões ideológicas, psicológicas, alimentares, salutares, tudo higiênicas, coisas que realmente vão ser de segmentos diferentes. Então não tem como pegar argumentos de segmentos diferentes para debater, para defender, para um contra-argumentar o outro dentro de uma tese, dentro de um pressuposto. Então como que a gente discutiria a questão assim? Por exemplo, frutos do mar. Eu acho que frutos do mar é uma comida muito boa por causa disso. Tá, boa em que sentido? No sentido de gosto. Bom, gosto não vai ter como discutir porque cada um tem o seu. Mas eu concordo que frutos do mar realmente tem um gosto bom, só que para mim não é a melhor comida. Não é a comida mais saudável que tem. Opa, não é mais saudável. Já está entrando então a questão de saúde. Por que não é mais saudável? Porque se alimenta de outros animais, porque às vezes ela é mal feita, mal temperada ou mal cozida, e aí pode gerar algum tipo de doença. Então agora já está tratando dentro do ponto de saúde. Mas mesmo assim é uma comida que possui um sabor exótico, um sabor diferente. Sim, considerando o sabor, se é mais adocicado, se é mais azedo, se é amargo. Eu não gosto de comida amarga, mas eu gosto de comida mais amarga. E aí já está entrando em outra questão, de tipo de paladar. Uma questão psicológica, mas só em saber, se você imaginar, uma pessoa comendo, você comeria carne de urubu? Poxa, eu comeria carne de cachorro, um animal que é doméstico?
Ah, não, mas aí realmente imaginar que a carne que eu estou comendo lá é a carne daquele cachorro que eu fazia carinho, realmente estranho. Eu não comeria não, mesmo se fosse uma carne gostosa que agradasse ao meu paladar. Ou seja, mesmo que seja uma carne que agrade ao meu paladar, eu não comeria por uma questão psicológica, por uma questão cultural. Então, como você pode comer, por exemplo, camarão? Imagina um urubu comendo uma carniça e você vai lá no dia seguinte e mata o urubu, sabendo que ele comeu aquela carniça podre no dia anterior. Ah, mas carne de urubu é gostosa, tem um gosto adocicado. Ah, mas, quando você vai comer, você vai pensar no urubu comendo carniça. Realmente, então, acho que eu não comeria não. Então, a mesma coisa com camarão. Você vai comer camarão sabendo que no dia anterior ele comeu uma carniça lá podre de um peixe. Ah, sim, se eu for começar a pensar nisso, realmente eu não vou comer camarão e não vou gostar mais de camarão. Não vai ser mais meu prato principal, meu prato preferido. Então, repara que cada vez que foca sobre um aspecto argumentativo, você consegue discutir para saber se aquele prato, se aquela comida, ela é boa ou ruim, se ela é melhor ou pior. Melhor ou pior para a saúde, boa ou ruim dependendo do paladar, boa ou ruim na questão psicológica, na questão cultural. Igual comer vaca na Índia. Você não vai chegar na Índia e fazer um churrasco lá no meio da rua, porque você está agredindo uma questão cultural. Então, repara que como são argumentos relativos dependendo do segmento sobre o qual eu escolho discutir dentro daquele tópico. Então, se o tópico é qualidade de frutos do mar, qualidade em relação a quê? Então, é importante segmentar sobre qual aspecto que eu estou falando dentro de frutos do mar. Porque se for apenas pegar frutos do mar são bons, frutos do mar são ruins. Mas eu acho que é bom por causa disso. Mas não é bom por causa disso, é ruim por causa disso. Vai ficar numa discussão eterna, não vai chegar a lugar nenhum, e na verdade vão ser argumentos falaciosos dentro de um tópico. Por quê? Porque são argumentos que não necessariamente, soltos, sem segmentação, são argumentos que não defendem necessariamente, de uma forma verídica aquele ponto. Por quê? Porque é um ponto que tem outros segmentos que devem ser debatidos dentro daqueles outros segmentos para ter lógica verdadeira, para ter coerência, para ter sentido. Se forem apenas pegando os argumentos soltos, são argumentos que não têm sentido, não têm coerência, porque estão adentrando o segmento do outro. A questão psicológica adentra a questão de paladar, que adentra a questão cultural. Beleza? Da mesma forma, a religião. Cada um possui sua lógica dentro de sua linha de raciocínio e nuances na forma de ver o mundo e o homem. Usar argumentos que justifiquem a razão de uma com vistas a derrubar a outra é não ver, em muitos casos, a incompatibilidade filosófica nas cosmovisões, ou seja, tornam-se argumentos falaciosos. Eu discutir a veracidade ou não de uma religião sobre a outra discutir apenas por discutir. A minha religião tem mais sentido que a outra, a minha religião é mais verdadeira que a sua. Ou a minha não religião, o fato de eu não ter religião é melhor do que ter religião, ou ter religião é melhor do que não ter religião. Isso aí adentra vários segmentos, vários pontos secundários dentro do tópico religião. Não tem como eu debater, discutir religião sem segmentar. Bom, vamos falar dentro desse tópico. Religião neste modo de ver a vida, neste modo de ver o homem, nesta cosmovisão, que é uma forma de ver o mundo, de ver o homem, de ver a vida. Por exemplo, se você reparar, a ressurreição de Cristo pertence a uma religião, e possibilidade de se comunicar com espíritos pertencem a outras religiões. Em uma forma de ver o mundo, pode ser considerada possível, em outras não. A questão parte de uma crença filosófica, seja ela materialista, ou seja, uma pessoa que não acredita naquilo que não está vendo, só acredita no que ela pode ver, no que é material, no que é físico, ou espiritual, do ser humano e do mundo, ou seja, uma pessoa que acredita, não, o mundo não é só matéria, o mundo não é só aquilo que nós podemos ver. Existem outras coisas no mundo que nós não podemos ver e que influenciam. Ou seja, repara, uma pessoa tem uma visão de ver o mundo, tem um modo de ver o mundo. Dentro desse modo de ver o mundo, ela não vai concordar com nada que não pertença a este modo de ver o mundo. Se uma pessoa fala, eu acredito em Deus. Poxa, calma aí, eu não vejo Deus. Ela aqui só acredita no que ela pode ver, no que está ao alcance dela dos sentidos, tátil, auditivo, visual. Se foge a essa segmentação, ela não vai concordar com nada que foge a isso, que seja diferente. Se eu não posso ver, não posso escutar, então para mim não existe. Deu para entender? Ou seja, são pontos de partida diferentes, são pressupostos diferentes. Não. Só que as pessoas geralmente não conseguem perceber essa segmentação, não conseguem perceber que por trás de crer ou não crer em religião,
está o modo como a pessoa vê o mundo, o modo filosófico dela de ver o mundo, a ideologia dela por trás do tema religião. Eu acredito que há vários deuses, porque o mundo é muito grande para ter um Deus só, e tem várias religiões no mundo, e não é possível que só uma religião, dentro de 300 mil religiões, só uma seja verdadeira, só um Deus de fato possa existir. Ou seja, ela acredita numa questão que muitas pessoas seguem coisas diferentes, mas todas relacionadas a divindades. Então é sinal de que todas elas podem estar falando do mesmo Deus, ou que há vários deuses em que se revelam a elas de formas diferentes, de forma única. Não. Eu acredito que, mesmo que possa existir vários seres sobrenaturais, eu acredito que existe um que é maior, que é mais poderoso que todos. Ou não, acredito que só existe uma forma de divindade, nenhuma outra mais. Então, estão partindo de pressupostos diferentes. Não tem como discutir, não, a sua religião é falsa. Não, a minha religião que é verdadeira. Não, isso, você não sei o que, isso não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Calma aí. O que estamos discutindo? Os nossos argumentos estão partindo de que ponto, de que pressuposto, de que modo que nós vemos a vida, vemos o mundo. Só que dificilmente as pessoas conseguem debater neste nível, porque não conseguem perceber que há este nível mais profundo de análise, mais filosófico. Então vamos lá. Deve-se caracterizar um ponto sobre o tema e delimitar suas fronteiras, para que os argumentos estejam dentro da lógica do tema e diretamente relacionados a ele, não se associando mais a um que a outro. É necessário identificar os pressupostos de cada visão. Se eu pressuponho que o ser humano não possui espírito, é apenas matéria, então a conversa com o espírito será ilógica, assim como a ressurreição. Mas, se minha cosmovisão pressupõe o ser humano composto de corpo, alma e espírito, então tornam-se possíveis tanto a comunicação entre espíritos, que pertencem a uma religião, quanto a ressurreição. Ou seja, dependendo do modo como eu vejo a vida, eu posso concordar tanto com uma religião quanto outras, a partir do momento que ela defende, que ela acredita que existe um mundo sobrenatural. Mas eu não acredito que não existe um mundo sobrenatural. Então não vou concordar nem com uma nem com outra. Ou seja, uma pessoa pode concordar só com uma, pode concordar com as duas, ou pode concordar com nenhuma. Para você ver, tudo dependendo do pressuposto, do ponto de partida, do modo de ver a vida, da cosmovisão, de ver a vida, de ver o mundo, né? Quando não se torna evidente o pressuposto de cada visão, então se torna inviável um consenso objetivo, a não ser que haja flexibilização entre os pontos de vista. Uma pessoa chega, por exemplo, sim, embora eu não ache que possa existir um mundo sobrenatural, se considerar nesse ponto de vista, realmente, aí eu posso concordar que talvez possa existir essas duas questões. A ressurreição pode ser verdadeira e a comunicação entre os espíritos também pode ser verdadeira. Bom, dentro desse ponto de vista que haveria um mundo sobrenatural, eu aceito essas duas religiões como possíveis. Ou seja, mesmo a pessoa que não acredita em religião, ela pode concordar com a lógica de uma religião, a partir do momento que ela se flexibiliza que essa lógica está partindo de um pressuposto de que o mundo possui uma vertente sobrenatural. Agora, uma pessoa não religiosa, uma pessoa religiosa, considerando realmente que se o mundo sobrenatural não existir, só existir o mundo material, aí realmente a ressurreição de Cristo não seria possível e a comunicação entre os mortos não seria possível, considerando que o mundo seja apenas matéria, que a vida seja apenas matéria. Acabando isso aqui, não existe mais nada. Ou seja, mais importante do que dizer se uma religião é mais verdadeira que a outra, ou se religião tem mais sentido do que não ter religião, ter religião tem mais sentido do que não ter, vale a flexibilização. Considerando o seu ponto de vista, considerando essa forma de ver o mundo, considerando esse pressuposto, eu concordo que há lógica ou que não há lógica em defender uma coisa ou outra. Eu concordo que há lógica entre espíritos se comunicarem considerando o mundo sobrenatural. Eu concordo que há a possibilidade da ressurreição de Cristo considerando o mundo sobrenatural. Considerando que não existe um mundo sobrenatural, não tem sentido a ressurreição nem comunicação. Repara que vale mais a pena, assim, nesse sentido, para achar uma lógica, chegar a um consenso, se algo é mais verdadeiro que o outro, delimitando, segmentando os pressupostos, segmentando o que está por trás, o modo de ver o mundo, o modo de ver a vida, o que está partindo por trás daquela opinião.
melhor do que ficar numa discussão em que pegam argumentos materialistas com argumentos espiritualistas, com argumentos fenomenológicos, com argumentos científicos e misturar um no outro para defender um ponto de vista se uma religião tem mais sentido que a outra. Ou seja, não vai se chegar a lugar nenhum porque estão aí se misturando segmentos de ordens diferentes, delimitações diferentes, pressupostos diferentes. Toda essa exemplificação é para enfatizar e tentar classificar a necessidade de objetividade e delimitação do tema, para que não usemos argumentos dissociados ao objeto refletido, gerando argumentos falaciosos e ilógicos que não vão chegar, na verdade, a lugar nenhum. Bom, vamos agora dar uma segmentada dentro desses dois assuntos que nós vimos, né? Futebol e religião, para ver como a gente poderia segmentar e quais são as variáveis que estão incluídas nestes assuntos para poder, talvez, chegar a um consenso. Futebol, o assunto foco, superioridade entre os times. Segmentações dentro deste tema, que são usadas geralmente nas argumentações. Geralmente alguém vai discutir, meu time é melhor que o seu. Aí mistura a quantidade de vitória com técnica de jogadores, com um time tendo mais dinheiro do que o outro. E são argumentos que estão se embaralhando, se sobrepondo e que, na verdade, não embasam um time ser melhor que o outro. Por quê? Dentro de um time ser melhor que o outro, existem algumas variáveis. Como assim? Vamos lá, segmentações para decidir qual time que é melhor que o outro. Eu posso pegar, vamos trabalhar o critério de vitórias. Qual time tem mais vitórias sobre o outro? Dentro desse segmento, eu posso considerar que um time é melhor que o outro. Aspecto técnico dos jogadores. Dentro desse segmento, eu posso trabalhar a questão de um time ser melhor que o outro. Um time ser mais rico que o outro. Isso aí, apesar de não ter sentido nenhum, mas se alguém quiser debater, discutir, meu time tem mais dinheiro porque no decorrer do tempo ele adquiriu mais títulos, teve mais patrocinador, então teve mais incentivo. As torcidas foram ficando maiores porque ele era mais vencedor e no decorrer do tempo o resultado que hoje é que o meu time acaba sendo melhor que o seu por ter mais dinheiro, porque teve mais vitórias, enfim. É mais rico, consegue comprar jogadores mais caros, consegue comprar técnico, contratar técnico mais competente e por aí vai. É um segmento que pode ser usado para discutir superioridade entre o time. Acúmulo de títulos, história do clube, tamanho da torcida, status social, são segmentos. Só que mesmo dentro desses segmentos, há variações. Por exemplo, um time tendo mais torcida que o outro não quer dizer que em um momento específico do tempo, esse time vai ser melhor que todos os outros, só porque ele tem mais torcida. Um time ser mais rico que o outro não quer dizer que ele vai ser melhor num determinado ponto do tempo, só por ter mais dinheiro naquele momento. Bom, influenciam também algumas variáveis. Momento motivacional da equipe. Uma equipe pode ter maior torcida, pode ser a mais rica, pode ter mais tradição, mas naquele momento o time não está motivado. Vai ser um bom time em campo? Não vai ser. Individualidade dos atletas e suas condições físicas. Bom, mesmo o time tendo 11 estrelas, os 11 melhores jogadores do mundo, às vezes as condições físicas, mentais, emocionais daqueles jogadores não vão estar 100%, não vão estar plenas, não vão estar tão em dia e que pode acabar acarretando em quê? Em momentos específicos dos jogos, em momentos específicos do campeonato, que vai tornar um time complicado, vai tornar um time não bem sincronizado e aí vai influenciar na qualidade total do time, ou seja, a individualidade de cada atleta influencia no todo. O jogo em si, cada jogo é um jogo, porque existem questões de climas, né? Ambientação, às vezes altitude, chuva, um lugar que é mais quente que o outro, a torcida, o apoio da torcida naquele momento. Ou seja, são variáveis que influenciam num jogo, numa partida, numa vitória. Então, às vezes, um time pode estar lá 3 anos de muito bem vencendo todos os jogos. Aí chega um momento do campeonato lá, por algum fator ambiental, um fator climático, condições físicas dos jogadores desgastados, questões emocionais, o time perde. Aí o time que venceu fala, viu, meu time é melhor que o seu. Poxa, mas o outro time estava 3 anos sem perder nenhum jogo. E aí um dia que perdeu, esse time que ganhou vai ser considerado melhor? Então você repara que são questões variáveis, questões relativas. Ou seja, que não necessariamente vão chegar a um consenso. Tem-se aqui o quê? Delimitar alguns aspectos e dentro desses aspectos ainda considerar as variáveis. Por isso que é uma discussão sem fim quando você vai discutir futebol. Porque não se faz isso. Não tem como numa discussão, vamos parar, vamos segmentar, vamos falar sobre esse aspecto.
E dentro desse aspecto, vamos considerar as seguintes variáveis. Não, isso aí é questão de um artigo acadêmico, um artigo científico, para fazer toda essa segmentação. Numa discussão do dia a dia, com o calor das emoções, não se tem como, pelo contrário. Na verdade, não se chega a lugar nenhum e gera até briga. Tudo isso, quando não são segmentados, todos esses argumentos, quando não são segmentados, eles acabam virando argumentos falaciosos. Por quê? Porque se misturam. Quantidade de vitórias, chega a qualidade técnica, que se mistura com o magico, que se mistura com o que tem estádio, que se mistura com o estado social, que se mistura com o tamanho de torcida, não considerando relevância climática, não se considerando motivação da equipe, não se considerando individualidade dos atletas naquele jogo, naquela partida, naquele mês, naquele campeonato, e por aí vai. Por isso que são argumentos falaciosos, porque são argumentos que não estão segmentados, não estão dentro da mesma segmentação para chegar àquela conclusão, para se defender de fato aquela tese, um time ser melhor que o outro. Argumentos falaciosos porque não seguem um padrão de raciocínio coerente para se defender aquela tese. Bom, quanto maior a delimitação e a especificação do tema, maior a objetividade e a lógica na hora de argumentar, pois os argumentos seguirão uma lógica e uma maior possibilidade de se adequarem ao tema, trazendo então maior factualidade e credibilidade do argumento. Ou seja, acabamos de dizer, né? Quanto maior for a delimitação do tema, do raciocínio a ser defendido e as variáveis, mais objetivo podemos ser ao defender aquela tese, aquele ponto de vista. Considerando a técnica dos jogadores, o meu time é melhor que o seu porque tem 7 jogadores que são super técnicos, são os considerados jogadores melhores, estão em melhor fase, estão em melhor rendimento do que os do seu time. Do meu time realmente só tem 2 times que estão em boa fase, que têm uma técnica bem apurada, que são considerados ótimos jogadores. Então, considerando o aspecto técnico dos jogadores, o seu time é melhor que o meu. Beleza. Repara, delimitou, segmentou, considerou variáveis, e aí sim, pôde-se chegar a uma conclusão, a uma razão, a uma credibilidade de defesa de um argumento, a uma coerência, a uma lógica, a uma logicidade ao defender um ponto de vista. Considerando tradição, realmente, o meu time está em melhor aspecto técnico e físico que o seu. Mas em relação à tradição, poxa, o seu time, no decorrer dos anos aí, tem mais títulos que o do meu time, participa de campeonatos internacionais com mais frequência que o meu. Então, considerando o aspecto de tradição, de quantidade de títulos, seu time realmente tem demonstrado ser melhor que o meu no decorrer dos anos. Pronto, fim de papo, acabou a discussão. Só que as pessoas não querem isso, as pessoas não querem dar o braço a torcer e segmentar um assunto. As pessoas simplesmente querem pegar o aspecto técnico e contra-argumentar com o aspecto de quantidade de torcida. Querem pegar o aspecto de ter ou não estádio com o aspecto de ter mais ou não títulos. Então não se chega a lugar nenhum porque são argumentos sofismáticos, argumentos divergentes, não são do mesmo segmento para defender aquela tese. Dentro do assunto religião, superioridade e status de verdade. Geralmente o que é usado na argumentação? Algumas evidências sensoriais, eu sinto algumas coisas que me fazem acreditar em religião. Naturais, ou não, eu não vejo nada, só acredito naquilo que a natureza me mostra. Então não existe para mim aspecto religioso. Individuais, acreditar ou não vai de cada um. Às vezes uma pessoa pode ter uma visão, escutar alguma coisa e achar que é sobrenatural, e outra pessoa não, nunca vi nada sobrenatural, nunca ouvi nada, nunca senti nada sobrenatural, então para mim isso não existe. Coletivas, uma religião que possui 300 mil adeptos, 5 milhões de adeptos, não é possível que 5 milhões de pessoas acreditem numa coisa que não tem sentido, é sinal de que elas têm experiências em comum. Ou empíricas, não, mesmo que 5 milhões de pessoas pertençam a uma religião, se elas não me provarem que essa religião, que o que elas sentem, todas elas têm sentido, é evidenciado, pode-se ver, então eu não vou acreditar. Tudo questão psicológica que um grupo de pessoas se deixou levar. Pronto, são segmentações diferentes. Aspectos visíveis, não, eu só acredito naquilo que eu vejo. Arqueologia, se a arqueologia me mostrar e trouxer questões que batem com alguns livros que vão dizer que a minha religião está baseada nesse livro. E a arqueologia comprova a veracidade desse livro porque começa a achar um monte de evidência arqueológica que este livro tem razão. Então comprova, autentica a minha religião. Aspectos linguísticos do livro religiosos. Como que eu vou acreditar num livro que um cara escreveu ou que várias pessoas escreveram dizendo que existe deuses ou um Deus? Poxa, mas se foram pessoas que escreveram,
Ué, eu posso escrever qualquer coisa, inventar uma historinha e escrever. E a pessoa pode dizer, não, mas essas pessoas que escreveram esse livro foram pessoas influenciadas, inspiradas pelos seres sobrenaturais, pelos deuses, ou por um deus, ou pelos, enfim, por entidades, enfim. Eu posso trazer o argumento de que essas pessoas tiveram contato sobrenatural e assim foram influenciadas a escrever determinadas coisas que deram início, então, a esse conhecimento do outro mundo. E aspectos comportamentais benéficos ao homem. Bom, as pessoas que acreditam numa religião, que seguem essa religião, são pessoas que tendem a ter uma sociedade mais regrada, uma sociedade mais saudável, ter comportamentos sociais melhores para o ser humano e são mais benéficos para a vida. E a pessoa, por exemplo, essa outra religião que faz isso, faz aquilo outro, prega isso, prega aquilo outro, prega um monte de coisa que quando é colocado em prática na sociedade, são comportamentos maléficos, geram coisas ruins à vida. Bom, são aspectos, são segmentações que eu posso trazer para discutir se uma religião é superior a outra, ou se faz sentido ou não ter religião. Variáveis que influenciam nessas questões, que influenciam na realidade. Natureza humana, o que constitui ser humano. Bom, não adianta eu discutir nada com você sobre religião, uma vez que eu acredito que o ser humano não seja apenas feito só apenas de matéria, não tenha nenhum fator espiritual. Bom, eu não vou discutir com você sobre religião porque você não acredita que existe um mundo sobrenatural, você acredita que o ser humano é só um bolo de carne, eu acredito que existe alma, que existe espírito, enfim. Então não adianta a gente discutir porque a gente não vai chegar a lugar nenhum porque vai defender evidências, aspectos visíveis e materiais, aspectos linguísticos, aspectos comportamentais que vão um se emaranhar ao outro. Eu vou falar de evidências, você vai falar de aspecto visível, você vai falar de aspecto linguístico, eu vou falar de aspecto comportamental. Ou seja, a gente vai falar de segmentos diferentes. A gente vai trazer como argumento segmentos diferentes para debater um assunto, para debater um ponto de vista. E essa segmentação vai partir de quê? De variáveis diferentes, de pressupostos diferentes, inclusive em relação com disciplinas. Mas, por exemplo, a física, a química, a psicologia, ela vai me dizer isso. O que você sente aí quando, por exemplo, faz uma oração, faz uma reza, participa de uma religião, a psicologia vai dizer que são apenas o cérebro liberando alguns hormônios, liberando algumas substâncias que faz você ter uma alucinação. Aspecto químico, bom, o seu cérebro pode estar desorganizado, pode estar sofrendo desequilíbrio químico, ou, por exemplo, físico-químico, você tomando uma determinada substância, você vai ter umas alucinações, seu cérebro vai criar alucinações, você vai pensar que isso, vai acreditar que isso é uma questão espiritual e vai defender que existe o além, que existe aspectos sobrenaturais. Não, mas a minha religião, a gente não toma nada e a gente acaba tendo essas sensações, a gente acaba se sentindo bem, se sentindo melhor. Então, uma questão psicológica ou uma questão espiritual, tudo vai depender do que você acredita que possa ser. Tudo parte do pressuposto. Evidência, até evidência na questão comportamental. Eu conheci uma pessoa que era assim, quando ela entrou para a região, ela melhorou de vida, ela acabou mudando o comportamento dela, ela se tornou uma pessoa melhor, ela largou alguns vícios. Então isso é evidência de que algo realmente dentro dela mudou, algo realmente trabalhou na vida dela. Bom, são segmentações diferentes. Se eu trago uma evidência, poxa, fulano de tal tinha uma vida assim, depois que entrou para determinada religião, passou a ter uma vida de outra forma, uma vida melhor. Bom, aí o cara contra-argumenta. Mas você está dizendo que a sua religião, que acredita num livro que foi escrito por homens, ela deu evidência para o cara entrar, acreditar que só por essa escrita que homens escreveram, existe um ser sobrenatural que ajudou ela a mudar de vida? Porque eu não posso dizer que foi ela com a força de vontade dela que quis mudar de vida. Ou seja, são argumentos que se embasam, que pertencem a segmentações diferentes. Se eu pegar e falar, bom, vamos falar de evidências sensoriais. Se eu considerar que evidências sensoriais podem ser originadas de aspecto sobrenatural ou não, então eu já começo a poder discutir sobre superioridade ou existência ou não de religião, de mundo sobrenatural. Bom, considerando a arqueologia, dentro desse ponto arqueológico, realmente, mesmo não querendo acreditar em mundo sobrenatural, eu concordo que a arqueologia tem achado evidências que comprovam que aquele livro que fala sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas, tem sentido. Coisas que foram escritas há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, foram encontradas evidências arqueológicas que esse livro, realmente aquilo aconteceu.
Considerando isso, eu posso começar a acreditar ou posso realmente imaginar, já dar o braço a torcer que dentro desse segmento tal livro tem razão e possa sim existir, no caso, seres sobrenaturais, existir em Deus, existir um Deus. Agora, dentro dos aspectos linguísticos, olha, dentro do aspecto linguístico podemos considerar, foram seres humanos que escreveram determinados livros. Então, por isso que eu não acredito. Se fosse um Deus que chegasse para mim e escrevesse na minha frente, aí outra pessoa pode dizer, dentro dessa questão linguística, eu posso dizer que foram seres inspirados no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, e escreveram essas coisas que fazem sentido, fazem bem para a gente. Ou seja, estou considerando aspecto linguístico, trazendo variáveis dentro do aspecto linguístico. Aspecto linguístico, natureza humana, o que eu acredito ou não sobre natureza humana. É um bolo de carne ou existe a questão espiritual? Beleza? Aspectos comportamentais, considerando que quando a pessoa entra para determinada religião, ela passa a ter um modo de vida melhor, talvez eu possa acreditar que essa religião tenha princípios realmente verdadeiros, que fazem sentido, e para ter total sentido assim, para alguém ter escrito esse livro, pode ser alguém inspirado realmente por quem criou este livro. Senão não teria talvez tanto sentido assim. Ou seja, você repara que pegamos segmentações diferentes e variáveis diferentes dentro de cada segmentação. Por isso que é tão complicado discutir religião, porque geralmente não se chega nessa profundidade, nessa segmentação, nessa divisão. Dentro de religião, uma religião ter mais sentido que a outra, ser mais verídica que a outra, ser mais fundamentada que a outra, ou ter religião ou não, qual tem mais sentido? Acreditar em um mundo sobrenatural ou não acreditar em um mundo sobrenatural? O que tem de fato sentido? Bom, vamos segmentar o que você acredita da vida, o que eu acredito da vida, o que você acredita que é o ser humano, o que eu acredito que é o ser humano, como que você acredita sobre valores e princípios do que dão início ao mundo, o que eu acredito. E por aí, dentro dessas questões, existem as variáveis, o que eu acredito que o homem quais as relações da religião com as disciplinas físicas, palpáveis, a psicologia, o conhecimento do ser humano. Ou seja, a partir daí já começa a segmentar, delimitar e ver as variáveis que seguem determinados argumentos para se chegar ou não a uma objetividade em relação à superioridade entre religiões ou à existência ou não de um mundo sobrenatural. É por isso que religião, geralmente quando é discutido, não se chega a lugar nenhum, a consenso nenhum. Bom, é possível focar em cada segmentação específica e argumentar sobre ele. Esses argumentos, quando não segmentados, misturam-se, levando confusão e falta de clareza e precisão na análise dos fatos. Podemos argumentar sobre a validade e veracidade de uma religião ao focar em um aspecto da segmentação e trazer argumentos para ele. Os contra-argumentos devem então abordar características dentro da mesma segmentação, refutando ou não aquele ponto específico dentro daquela segmentação, e não sobrepondo segmentos divergentes ou até mesmo opostos, porque senão não se chega realmente a lugar nenhum. Exemplo 1. É possível se comunicar com espíritos? Aí a pessoa responde, não, é impossível, eu nunca vi um espírito. Ou seja, B contra-argumenta contra A, evocando pressupostos diferentes sobre a crença na realidade humana. Para A, o ser humano possui uma parte imaterial. Para B, o ser humano não possui, visto não poder ver a parte imaterial. D só crê no que se vê, uma visão materialista do homem. Logo, ambos nunca chegarão a consenso algum. Para B contra-argumentar, ou ele assume que são visões diferentes e deixa a possibilidade de comunicação aberta, mesmo ou não acreditando no mundo sobrenatural, considerando a arqueologia que tem fundamentado determinado livro, realmente esse livro pode ter razão, então pode realmente existir um mundo sobrenatural. Ele foi uma pessoa aberta, foi uma pessoa de mente aberta, uma pessoa flexível, ao considerar a possibilidade de dentro daquele segmento ele não ter razão. Olha como que isso é difícil. É porque geralmente as pessoas elas querem ter a razão dela independente de qualquer segmento argumentativo. Não acredito e acabou o problema, isso é burrice, acreditar nisso é burrice, ou não acreditar nisso é burrice. Bom, como que eu vou saber se eu estou considerando, colocando tudo dentro de um mesmo ponto? Pegando segmentos divergentes, diferentes do mundo e do homem, e usando determinado segmento para contrapor o outro segmento. Não faz sentido, é incoerente, são argumentos falaciosos, porque não estão delimitados, não estão segmentados, não estão coerentes para se defender determinado ponto de vista. Dependendo da crença de cada um, ou ele argumenta dentro do pressuposto de A, ou seja, assumindo a existência de espíritos, mas não sendo possível comunicação.
Vamos lá. Tá. Eu acredito que existam aí, que pode existir um mundo sobrenatural, o mundo dos espíritos. Mas eu vou acreditar que os espíritos não podem se comunicar porque determinado livro diz. Porque com a minha relação com o mundo sobrenatural é apenas com um ser e não com outro. Não sinto outros espíritos, não ouço outros espíritos falando. Eu sinto porque o livro que eu sigo segue este ponto de vista e diz que pode seguir. Uma pessoa que foi inspirada, que escreveu determinado livro, falou que de vez em quando um espírito fala com ela, depois o outro espírito fala com ela. Bom, isso aí vai do ponto de vista de cada um. Então, eu acredito na ressurreição porque o livro que eu escrevi, que é embasado pela arqueologia, me mostra que na arqueologia foram encontrados outros livros de outras pessoas que não são daquele livro, que disseram que naquele tempo ocorreu determinada questão, determinado movimento na sociedade que bate com aquele outro livro que você chama de mitológico. Ou seja, dentro da arqueologia, eu posso talvez trazer argumentos que vão me dizer se determinado livro tem razão ou não. Exemplo 2. Jesus ressuscitou dos mortos. Você acredita nisso porque leu um livro que homens escreveram? B. Contra-argumenta com A com base nos aspectos linguísticos do livro que sustenta a ressurreição de Jesus. A crença de B é que homens são seres humanos que escrevem ficções, ou ficção, como qualquer outro livro de mitologia. Logo, é um livro que não possui caráter de veracidade por serem apenas palavras escritas por homens. Esse ponto de vista pressupõe o ser humano como apenas matéria. Logo, um milagre sobrenatural, como a ressurreição, seria inviável. Por isso, a história da Bíblia é irreal. Já A pressupõe a existência de um mundo sobrenatural, ou seja, pressuposição, visão do mundo. Ele acredita que existe um mundo sobrenatural, onde ocorrem milagres, e a Bíblia apenas relata algo sobrenatural que ocorreu, havendo a possibilidade de ser verdade, tendo sido escrita por pessoas influenciadas pelo mundo sobrenatural. Repara como que partiu de ponto de vista pressuposto. Eu acredito em mundo sobrenatural, então para mim a lógica é apenas ela evidencia, ela relata algo que aconteceu no mundo sobrenatural. E eu não acredito em mundo sobrenatural. Então, para mim, homem nenhum pode ser inspirado por Deus algum, porque não existe um mundo sobrenatural. Então, a Bíblia não teria razão. Reparou que acreditar ou não na ressurreição de Cristo pressupõe, na verdade, o que eu acredito que o ser humano é, o que eu acredito sobre a visão de mundo. Beleza? Não tem como a pessoa acreditar em Jesus Cristo se ela não acreditar em mundo sobrenatural. Porque crer em Jesus Cristo requer a crença em um mundo sobrenatural. Ou seja, novamente a questão de pressuposição de ponto de vista sobre o mundo. Poderia entrar nos argumentos de evidências históricas, então já estaríamos partindo para outro pressuposto, o de que a história funciona como argumento válido para autenticar um evento do mundo, e assim por diante. O ponto crucial é perceber que os argumentos têm que se limitar a uma especificação do tema. Caso contrário, será discussão sem fim, por não ser possível conciliação de pressupostos diferentes. Um vai ter que ser flexível em determinado tempo, em determinado momento. Um vai ter que se abrir a uma segmentação para considerar o outro como tendo razão ou não. Considerando esse ponto de vista, realmente a religião não faz sentido. Considerando realmente esse seu ponto de vista na existência sobrenatural, de seres sobrenaturais, de algo no mundo além daquilo que nós vemos, sim, aí realmente eu posso passar a acreditar na existência de Deus, na existência de Jesus, por exemplo. Considerando os aspectos sociais em que as pessoas se encontram antes de conhecer determinada religião e como elas se tornam depois de frequentar essa religião, de ter determinadas experiências nessa religião, as pessoas mudam drasticamente, mesmo depois de já terem ido a psicólogos, psiquiatras, tentado mudar por vontade própria, usado de vários recursos psicológicos, força de vontade, livros motivacionais. Ela só conseguiu mudar de vida quando entrou nessa religião, porque ela diz que sentiu uma coisa diferente internamente. Considerando essas sensações que ela diz ter sentido e a mudança de vida drástica dela, não só dela, mas de outras pessoas, considerando esse fator social, individual e social, bom, realmente eu posso dar o braço a torcer e acreditar que possa realmente existir alguma influência sobrenatural na vida dessas pessoas. Ou seja, eu estou delimitando um ponto de vista a ser analisado para discutir se algo tem sentido ou não. Agora, simplesmente dizer, não acredito que a pessoa, só porque ela entrou para determinada religião, mudou de vida, religião possa ter algum fundamento, um sobrenatural pode existir, porque para mim a Bíblia é só, ou outro livro é só um livro escrito por homens. Ou seja, ela está trazendo um aspecto linguístico para debater um aspecto individual e social. Coisas que não têm sentido ao ser debatida uma com a outra. Ou seja, não são argumentos sofismáticos um em relação ao outro para defender aquele ponto de vista. O que tem que se fazer? Delimitar os aspectos para se chegar a um consenso.
Beleza? Então, isso é basicamente essa é basicamente a teoria de argumentos sofismáticos. O que isso é importante ter percebido sobre isso? Num texto argumentativo, dissertativo argumentativo, é importante você, quando pegar um tema, pegar um tópico a defender, você segmentar este tópico dentro de um aspecto. Como, por exemplo, nós falamos, vamos falar lá do aspecto religioso. Religião afro-brasileira, religião oriental, religião judaica. Debata sobre seus aspectos positivos e negativos, benéficos ou maléficos sobre o ser humano. Bom, você vai pegar um aspecto dentro daquele ponto a ser debatido para falar sobre. Por quê? Para aí sim você conseguir ter argumentos embasados. Se você quer defender religiões orientais tem sentido para o bem do homem, ou não tem sentido para o bem do homem. Bom, considerando o aspecto social, considerando o aspecto psicológico, considerando a tradição, considerando um aspecto, modo de ver o mundo materialista ou espiritualista, ou seja, você vai pegar vários itens, vários subsegmentos, né, em que você vai conseguir ficar delimitado. Você vai conseguir argumentar dentro desse aspecto. Dentro do aspecto de visão sobrenatural do mundo, dentro do aspecto material, dentro do aspecto comportamental, dentro do aspecto psicológico, dentro do aspecto social, podemos debater isso, podemos falar que há esse fator benéfico, há esse fator maléfico. Ou seja, você vai segmentar, porque você segmentando um tópico, segmentando o seu tema, sua tese, você vai conseguir ter argumentos coerentes para poder defender seu ponto de vista e assim manter uma racionalidade, manter uma razão dentro da sua defesa. Você não criar aspectos sofismáticos, porque o leitor, a banca, né, a pessoa para quem você está escrevendo, ela vai perceber, poxa, mas isso aqui não tem a ver com isso. Poxa, o aspecto social não tem a ver com o aspecto psicológico que o tema trouxe. Num argumento ele trouxe o tema psicológico, num argumento ele trouxe o aspecto social. Não tem sentido. Um afirma o outro, um não confirma, ou um não contradiz o outro. Tem que o aspecto, se eu estou defendendo pelo aspecto material do mundo, eu tenho que argumentar com um aspecto material. Se eu estou defendendo o aspecto social, eu tenho que argumentar no aspecto social. Beleza? Por isso que é importante você ficar atento quanto aos argumentos sofismáticos, falaciosos, para você não defender um ponto de vista usando outra segmentação, para você não acabar se embolando nos argumentos e trazer argumentos que não têm sentido para defender determinado ponto de vista. Beleza?